Bem-vindos às areias eternas da Mesopotâmia, onde histórias de deuses, reis e civilizações perdidas sussurram entre as ruínas do tempo. Aqui, sob o céu azul que abraça o vasto deserto, jaz a antiga Babilônia, uma cidade de maravilhas inigualáveis, berço de uma das figuras mais enigmáticas da história, Nabucodonosor II, governante supremo, construtor visionário e um homem cujo destino foi entrelaçado com os deuses. Esta não é apenas uma história de poder e prestígio, mas também uma lição imortal sobre a soberania dos céus, sobre a arrogância dos homens. Ao longo deste percurso, seremos transportados para além das muralhas da lendária Babilônia, adentrando os corredores do tempo, onde a verdade se entrelaça com o mito e o esplendor da humanidade alcança seu ápice apenas para ser lembrado na poeira da história. Prepare-se para uma jornada onde o passado ecoa nos pilares do presente. Inscreva-se, ative as notificações e junte-se a nós nesta exploração épica pelos caminhos de Nabucodonosor, o gigante de Babilônia. Deixe que a história antiga inspire sua imaginação e expanda seus horizontes. A saga começa agora. Em um mundo antigo, dominado pela luta incessante por poder e território, emerge uma figura destinada a redefinir os contornos do conhecido. Filho de Nabopolassar, o audacioso fundador do Império Neobabilônico, Nabucodonosor não nasceu apenas para seguir os passos de seu pai, mas para expandi-los de maneiras que a história jamais esqueceria. Desde sua mais tenra juventude, era evidente que Nabucodonosor possuía uma combinação rara de inteligência militar, astúcia política e uma visão ambiciosa que o distinguia até mesmo entre os príncipes de seu tempo. Sua jornada ao poder foi pavimentada com campanhas que desafiaram as expectativas. A primeira grande prova de sua liderança veio com a Batalha de Carquemis, onde, sob seu comando, as forças de Babilônia derrotaram o outrora indomável exército egípcio, consolidando a supremacia de Babilônia sobre vastas regiões do Antigo Oriente. Mas Nabucodonosor sabia que verdadeiros líderes são forjados não apenas nas vitórias, mas na capacidade de transformar triunfos em trampolins para conquistas ainda maiores. Não satisfeito em simplesmente expandir as fronteiras de seu reino, Nabucodonosor sonhava com uma Babilônia que fosse o centro do mundo. Ele vislumbrava uma cidade de incomparável beleza e esplendor, uma metrópole que refletisse sua grandeza e a de seu povo. E assim, com cada vitória, cada conquista, ele dava um passo mais perto desse sonho. Mas a ascensão ao poder não veio sem seus desafios. Conspirações, rivalidades entre nobres e as constantes ameaças externas testaram sua resiliência e sabedoria. Nabucodonosor enfrentou cada adversidade com uma mistura de força e astúcia, empregando tanto a diplomacia quanto o poderio militar para assegurar sua posição e a de Babilônia como preeminente entre as nações. E então, no auge de seu poder, Nabucodonosor II não apenas sucedeu seu pai como rei, mas elevou-se como o arquiteto de um império que se estenderia além das fronteiras, no coração da história. Sua coroação não foi apenas o início de um reinado, mas o alvorecer de uma era que veria a Babilônia florescer como nunca antes. O legado de Nabucodonosor se estende muito além das batalhas travadas e dos territórios conquistados. Ele é também o arquiteto de uma era dourada, uma época onde a arte, a arquitetura e a engenharia alcançaram novos píncaros de criatividade e magnificência. Sob seu comando, Babilônia floresceu, tornando-se uma metrópole deslumbrante, cujo esplendor era conhecido por todo o mundo conhecido. O coração de suas realizações arquitetônicas foi, sem dúvida, os jardins suspensos, uma maravilha que desafiou as próprias leis da natureza. Concebidos para confortar sua esposa, saudosa das montanhas verdejantes de sua terra natal,
Esses jardins eram um feito de engenharia e beleza incomparáveis. Um oásis verdejante suspenso acima do solo árido, regado por um sistema inovador de irrigação. Aqui, árvores frutíferas, flores exóticas e plantas luxuriantes floresciam, criando um paraíso terrestre que fascina historiadores e arqueólogos até hoje. Mas as ambições de Nabucodonosor iam além da construção dos jardins suspensos. Ele empreendeu uma grande expansão e renovação de Babilônia, incluindo a imponente Porta de Estar, revestida com ladrilhos azuis reluzentes, adornada com imagens de touros e dragões míticos, um portal majestoso para a cidade mais esplêndida do mundo antigo. As muralhas que circundavam Babilônia eram tão largas que, segundo relatos, carros de guerra poderiam passar lado a lado sobre elas, um testemunho da engenharia e do poderio militar que protegia a cidade. Além de suas conquistas arquitetônicas, Nabucodonosor também expandiu os domínios de Babilônia, consolidando e estendendo seu império através de campanhas militares estratégicas. Ele não apenas garantiu a supremacia babilônica sobre a Mesopotâmia, mas também impôs seu domínio sobre regiões distantes, trazendo riquezas e tributos de terras tão distantes quanto o Egito. Essas conquistas não apenas reafirmaram a preeminência militar de Babilônia, mas também garantiram o fluxo de recursos e talentos que alimentariam as ambições construtivas de Nabucodonosor. Neste capítulo, vemos como Nabucodonosor, com uma visão que transcendia a sua época, fundiu conquista e cultura, força e beleza, criando um legado que perduraria muito além de sua morte. Babilônia, sob sua direção, tornou-se um símbolo do apogeu humano, uma cidade que, em sua grandiosidade, refletia a magnificência e a ambição de seu governante. Em meio ao esplendor de suas conquistas e construções, uma noite inquieta traria Nabucodonosor face a face com os mistérios do divino. Um sonho, tão vívido quanto perturbador, invadiu o sono do rei, deixando-o angustiado e buscando desesperadamente por respostas. Este não era um mero devaneio noturno, mas uma visão carregada de simbolismo e presságios, um enigma celestial que desafiava a compreensão humana. A angústia do rei era palpável. Ele convocou os sábios, magos e adivinhos de Babilônia, mas nenhum conseguia desvendar ou mesmo entender a visão que tanto o perturbava. Foi então que Daniel, um cativo judeu de notável sabedoria e fé, foi trazido à presença de Nabucodonosor. Daniel, diferentemente dos outros, possuía não apenas a inteligência, mas a conexão divina necessária para interpretar os sonhos revelados pelo céu. O sonho de Nabucodonosor, como interpretado por Daniel, era uma profecia disfarçada em simbolismo. Uma grande estátua com partes de ouro, prata, bronze, ferro e barro representava reinos futuros, sua ascensão e eventual queda. O desfecho da visão, uma pedra não cortada por mãos humanas que destruía a estátua e crescia até se tornar uma montanha que preenchia toda a terra, simbolizava um reino eterno, divinamente instituído, que superaria todos os impérios humanos. A revelação deixou Nabucodonosor em um misto de admiração e temor. Ele reconheceu em Daniel não apenas um sábio entre homens, mas um mensageiro do Deus verdadeiro, cujo poder transcende as conquistas e edificações humanas. Este momento de revelação profética não apenas mudou a relação de Nabucodonosor com o divino, mas também ofereceu uma perspectiva humilhante sobre a efemeridade do poder e a soberania divina sobre os reinos da terra. Neste capítulo, o sonho de Nabucodonosor emerge como um ponto de inflexão, uma lembrança de que, apesar de todas as suas realizações terrenas, existem forças e destinos que estão além do controle humano. Através desta visão, somos convidados a refletir sobre a natureza do poder, a fragilidade das glórias humanas e o mistério das intenções divinas. A história de Nabucodonosor, repleta de triunfos e maravilhas, toma um rumo inesperado,
mergulhando nas profundezas do mistério humano e divino. No auge de seu poder, cercado pelas glórias de Babilônia, o rei é tomado por um orgulho desmedido. Ele se vangloria, não apenas das conquistas e edificações, mas da grandiosidade que acreditava ser fruto de sua própria divindade. Este momento de arrogância atraiu um julgamento severo, uma prova da verdadeira soberania que regia os céus e a terra. A punição divina não tardou. Nabucodonosor foi acometido por uma loucura que o arrancou do trono de ouro e o lançou aos campos, onde vagou entre as feras, comendo grama como os bois, seu corpo molhado pelo orvalho do céu. Este estado degradante durou até que o rei reconhecesse que o Altíssimo governa o reino dos homens, entregando-o a quem bem entender. Este período de loucura, longe de ser apenas uma punição, foi uma jornada de purificação e humildade. Nas palavras do próprio Nabucodonosor, ao final de sua provação, seus olhos se abriram para a verdadeira grandeza, não a construída por mãos humanas, mas a que reside na aceitação da soberania divina sobre todas as coisas. A humildade o reconduziu ao trono, não apenas como governante de Babilônia, mas como um homem transformado, consciente de sua própria fragilidade e da misericórdia divina. Esta narrativa, embora mergulhada em elementos míticos, fala profundamente a condição humana, a tendência ao orgulho e a necessidade de reconhecimento de forças maiores que governam nossas vidas. A loucura de Nabucodonosor, seguida de sua redenção, serve como uma poderosa lição sobre a importância da humildade, da gratidão e do reconhecimento da graça que nos é concedida. À medida que o sol se põe sobre as ruínas de Babilônia, somos convidados a refletir sobre o legado de Nabucodonosor, um legado que transcende as pedras e os monumentos, alcançando as esferas da mitologia, da religião e da reflexão humana. O rei que uma vez caminhou pelos corredores do poder, cujas mãos moldaram uma das cidades mais esplêndidas da antiguidade, nos deixa com um legado enigmático, repleto de grandeza e mistério. Sob sua liderança, Babilônia alcançou o ápice de sua glória, tornando-se sinônimo de riqueza, esplendor arquitetônico e avanço cultural. Contudo, a história de Nabucodonosor é marcada por contrastes profundos. Um governante implacável e um visionário. Um homem levado à loucura, mas que também experimentou a redenção. Esses aspectos de sua vida se entrelaçam, formando uma tapeçaria rica que desafia interpretações simplistas. O mistério que envolve sua figura é amplificado pela própria Babilônia, cujas ruínas ainda guardam segredos não revelados. As maravilhas construídas por Nabucodonosor, desde os jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, até a grandiosidade da Porta de Ishtar, continuam a fascinar e inspirar, mesmo que o véu do tempo tenha obscurecido os detalhes de sua verdadeira aparência e funcionamento. Além das realizações materiais, o legado espiritual e cultural de Nabucodonosor é imenso. Sua história é contada em textos sagrados, como a Bíblia, onde suas interações com figuras como Daniel destacam temas universais de poder, orgulho, humildade e fé. Essas narrativas contribuem para um legado que vai além do tangível, tocando as dimensões éticas e espirituais da existência humana. À medida que exploramos as camadas de sua história, descobrimos que o verdadeiro legado de Nabucodonosor não reside apenas nas pedras de Babilônia, mas nas perguntas que ele nos deixa. O que significa construir? Qual o valor da humildade diante do poder absoluto? Como as grandes figuras da história nos ensinam sobre as possibilidades e limites da condição humana. A saga de Nabucodonosor, com todas as suas glórias e desafios, serve como um lembrete poderoso de que, independentemente do tempo ou lugar, as lições da história permanecem relevantes. Convidamos você a refletir sobre as marcas que deixamos no mundo e sobre como as histórias do passado
podem iluminar nossas escolhas, presentes e futuras. Se você foi cativado pela extraordinária jornada de Nabucodonosor, pela ascensão de Babilônia à grandeza ou pela busca do rei por redenção, há muito mais para explorar. Deixe que esta história seja apenas o início de sua própria jornada de descoberta. Explore mais, questione sempre e compartilhe as histórias que moldam nosso mundo. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar este vídeo. Junte-se a nós na contínua exploração das maravilhas do passado e juntos vamos descobrir os mistérios que aguardam nos capítulos ainda não escritos da história da humanidade.